que vai contra a lógica do silêncio e, consequentemente, não experimenta os efeitos que o silêncio tem na nossa vida, sobretudo na nossa vida espiritual. Recentemente, lá na comunidade, nós fizemos um retiro de silêncio. Nós abrimos, inclusive, esse retiro para quem quisesse participar. E eu confesso para vocês que quando a gente começou a divulgar, eu pensei que não ia ter adesão nenhuma. Porque geralmente você fala, é um encontro de cura e libertação, né? Você tem que restringir as vagas, porque 200 vagas são poucas. E aí eu pensei, na fritada dos ovos vamos só os membros da comunidade mesmo. E graças a Deus nós tivemos um número expressivo de inscrições. Mas a maioria das pessoas que se inscreveram, elas mandaram mensagem perguntando, mas como que é esse retiro de silêncio? E eu percebi que por trás dessa pergunta existia o medo do silêncio. Mas eu vou ter que ficar o dia inteiro em silêncio? Até que horas? Que horas termina? A Luana estava lá, né, Não, Luana? foi uma beleza. E muito bom. Isso nos mostra o quanto nós temos de fato medo do silêncio. Mas eu fiquei pensando que talvez o medo não seja do silêncio em si. O medo seja de para onde o silêncio me leva. Porque o silêncio, ele nos coloca diante de algumas verdades. Principalmente de verdades acerca de nós mesmos. Porque quando a boca cala, outras coisas falam. Ou eu poderia dizer que outras coisas gritam dentro de nós. E o silêncio, ele tem esse poder de nos carregar para o essencial da vida. Porque verdade é que nós estamos muito absorvidos pelo acidental. Ontem eu passei 12 horas num velório. Ontem faleceu um tio meu, né, irmão da minha mãe. Foi uma morte repentina. Ele sofreu um infarto na quinta-feira, pela manhã. E à tarde ele fez uma angioplastia de urgência e à noite ele veio a óbito. E se deparar com o silêncio da morte nos põe de frente a muitas coisas. Talvez, principalmente aquelas pessoas que estão lidando diretamente com ela. E conversando um pouco com a filha dele, minha prima, ela me disse, né, chorando, que na noite anterior ele ligou de vídeo para ela. Eles conversaram, ela tem um bebezinho de nem 1 ano, então ele queria ver o netinho. E na hora de se despedir, ela estava lá na correria com o menino no colo. E aí, na despedida da ligação, ele falou, então tá, filha, tchau. Não esquece, te amo muito. Né? E ela disse, tá, então tá, pai, tchau. E ela dizia ontem, né? Por que eu não disse também, eu te amo? Porque era o último. Por isso que a gente deve caprichar nas despedidas, porque a gente nunca sabe quando vai ser a última. Mas eu estou dizendo isso porque o silêncio da morte, ele nos põe de frente a coisas corriqueiras, ao essencial da vida, que muitas vezes nós estamos furtados desse essencial da vida porque estamos excessivamente ocupados com o acidental da vida. Então hoje eu queria partilhar um pouquinho com vocês sobre essa questão do silêncio de Deus na nossa existência e do efeito que tem o silêncio de Deus na nossa existência quando, sobretudo, nós entendemos que o silêncio de Deus não é a ausência de Deus, mas ao contrário. O silêncio de Deus é uma forma misteriosa e pedagógica de sua presença na nossa vida.
A gente vê em toda a história da Bíblia, em toda a história do povo de Deus, também na nossa história, que o silêncio de Deus, ele é uma realidade que atravessa a história humana e ele toca profundamente a vida de cada um de nós. Se eu perguntasse para vocês aqui hoje, quem nunca experimentou o silêncio de Deus? Vocês já experimentaram o silêncio de Deus? Mas é tão bonito a gente pensar que os maiores mistérios do mundo, daquilo que Deus fez, se desenrolam em silêncio. Vamos pensar que a gente está cercado de natureza. Como que a natureza se desenvolve? Silêncio. No silêncio. Vocês estão ouvindo essas árvores crescendo? Vocês estão ouvindo... Isso aqui é uma mangueira, né? Uhum. Vocês estão ouvindo essa mangueira se preparando para dar frutos? Não, né? Vocês, por acaso, conseguem ouvir o sol aquecendo-nos agora? A gente pode sentir de outras maneiras, mas o sol nos aquece em silêncio. O vento, ele nos toca em silêncio. Ele nos acaricia em silêncio. A água que nasce lá na fonte, na terra, lá na montanha, ela nasce em silêncio. Um bebezinho que está dentro do ventre da sua mãe, em desenvolvimento, ele está se desenvolvendo em silêncio. E engraçado que a vida começa dentro do silêncio do útero, e ela também, e quando eu digo vida, agora vocês já sabem, né, que é a vida material, porque a alma é imortal. A vida também, a vida material termina no silêncio de outro útero, o útero da terra. Agora, se Deus quis que as coisas se desenvolvessem, acontecessem no silêncio, é porque Deus tem um propósito com o silêncio. E para entrar no silêncio, nesse silêncio proposital que Deus colocou naquilo que Ele criou, não é suficiente somente não movimentar os lábios. Porque a gente tem uma tendência a pensar que fazer silêncio é ficar calado, é cerrar os nossos lábios, é não emitir palavra nenhuma. E eu preciso dizer para vocês hoje que não é assim que se cala. Obviamente que calar os lábios é uma condição do silêncio, mas não é o silêncio. Porque muitas vezes nós estamos com os lábios cerrados, mas com um turbilhão de palavras ecoando dentro de nós. E talvez seja exatamente por isso que as pessoas temem o silêncio dos lábios. Porque quando os lábios se cerram, o coração começa a falar. Os pensamentos começam a falar. E como calar os pensamentos? Como calar o ruído do coração? Como fazer esse silêncio que extrapola uma boca que está fechada, que não está dizendo som nenhum, palavra nenhuma? E aí eu quero dar aqui um conceito para vocês, que calar não é o silêncio, calar os lábios não é o silêncio, porque o silêncio também é uma palavra. O silêncio é uma palavra onde se concentram todas as palavras. O silêncio é uma palavra onde se concentram todas as palavras. E para fazer silêncio, ao invés de querer que tudo esteja mudo, por fora ou por dentro, nós precisamos aprender de Deus a administrar o barulho. Sobretudo o barulho que existe dentro de nós. Vamos pensar, e aí eu já gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês comigo, lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1. Gênesis 1:1. Diz assim: no princípio, Deus criou o céu e a terra.
terra estava sem forma e vazia, e sobre o abismo havia trevas, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Existem algumas traduções, e eu gosto muito mais dessas, que diz que o Espírito de Deus pairava sobre a desordem, pairava sobre o caos. No princípio, Deus criou o céu e a terra estava disforme, caótica, sem forma, vazia. Havia trevas sobre um abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre o caos. Pairar sobre o caos. O Espírito de Deus não anulou o caos, mas ele pairou sobre o caos. Quando eu digo que o silêncio é uma palavra onde se concentram todas as palavras, e digo que fazer silêncio é muito mais do que calar a voz dos nossos lábios, mas é, sobretudo, aprender a administrar os ruídos que estão fora e dentro de nós, tem a ver com essa palavra. No princípio, tudo estava sem forma, tudo estava caótico, mas o Espírito de Deus serenava sobre o caos. O Espírito de Deus administrava o barulho. E Deus disse, gosto muito desse versículo 3. Então, no princípio, havia um caos. Talvez um caos preenchido, talvez um caos no qual o silêncio, eu fico imaginando, né? Claro que essa linguagem do Gênesis, ela é metafórica. Imaginem comigo, o nada, né? Deus cria o céu e a terra, tudo disforme, um grande nada, um grande silêncio, e de repente esse grande silêncio interrompido por uma palavra. Deus disse, haja luz. O silêncio é interrompido pela palavra de Deus. O silêncio sempre vai preceder uma palavra criadora. Todas as vezes que Deus quer criar algo na nossa vida, Ele nos põe primeiro num grande deserto. E se a gente lança essa visão para as realidades em que nós não estamos entendendo por que estamos vivendo, por que estamos experimentando às vezes uma grande aridez, um grande sentimento de que, poxa, parece que as coisas perderam sentido, saíram do controle. Na maioria das vezes que Deus se cala, é porque esse silêncio está precedendo uma palavra que vai criar alguma coisa, que vai nos levar a um novo lugar, a um novo nível ali na presença de Deus. São João da Cruz tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim, que o Pai, ele disse uma só palavra, Jesus. Jesus é a palavra que Deus disse. Ele a disse eternamente e em um silêncio eterno. E é no silêncio da alma que essa palavra, que é Jesus, se faz ouvir. Muitas vezes Deus nos permite entrar nesse lugar do silêncio para que a gente consiga escutar a única e definitiva palavra que o Pai diz, que é o seu Filho Jesus. É bonito nós pensarmos que no princípio havia um grande silêncio e o Espírito de Deus pairando sobre esse silêncio. E Deus rompe o silêncio e Ele diz, haja luz. Quem é essa luz? A luz do mundo. Aquele que diz, eu sou a luz do mundo. A primeira palavra que Deus diz na criação é o seu Filho Jesus. Haja luz. Obviamente que o Pai não cria Jesus, porque Jesus não foi criado. Pensar isso seria uma heresia. Mas nós podemos pensar metaforicamente que no momento que o Pai diz haja luz, a primeira palavra que o Pai diz é sobre a luz. A primeira palavra que rompe o silêncio do caos é o seu Filho Jesus. E nós só podemos ouvir Jesus no silêncio da nossa alma porque o Pai disse essa palavra dentro da lógica de um silêncio eterno.
Por isso que nós nunca vamos fazer um encontro real com quem Deus é, fora da lógica do silêncio. Fora da lógica do silêncio não existe um encontro real com Deus. Porque a maioria das vezes nós temos feito muito mais um encontro emocional com Deus do que um encontro de alma com alma, de espírito com espírito. Por que as pessoas hoje não conseguem perseverar no caminho de Deus? Elas até começam bem, mas quando elas são colocadas no primeiro deserto que a vida impõe, elas desanimam. Porque a experiência é superficial. Vocês se lembram daquela passagem lá do profeta Ezequiel, que ele entra na água, né, até os tornozelos, aí não está suficiente, ele entra até os joelhos, aí de repente ele entra na água até a cintura, e de repente ele precisa nadar, porque as águas o encobrem. A nossa vida espiritual é assim. Tem gente que vai molhar só os pés, tem gente que vai até os joelhos, tem gente que às vezes até deixa a água bater na cintura. Mas o que Deus quer mesmo é que as águas nos encubram. E se eu perguntasse para vocês hoje, qual nível de vida espiritual você está? Com águas nos tornozelos, nos joelhos, na cintura? Ou você já está submerso nessa experiência de Deus? Porque aqui não é sobre onde Deus me deixa ir, mas é sobre onde eu permito que Deus me leve. Porque obviamente que a relação que Deus quer ter conosco não é uma relação superficial. Vamos pensar uma coisa? Por que João foi com Jesus até o fim? Ele se permitiu? Porque ele foi o discípulo que recostou a sua cabeça no coração, no peito de Jesus. Ele era o homem da intimidade. Por que Pedro negou Jesus? Porque seguiu Jesus de longe. Todas as vezes que a gente segue Nosso Senhor de longe, a gente corre o risco de negá-lo. Todas as vezes que a gente segue Nosso Senhor de perto, a gente tem a coragem de subir ao Calvário com Ele e morrer com Ele. Seguir Jesus de longe nos coloca no grande risco de negar. Seguir Jesus com as águas só até os tornozelos, ou os joelhos, ou a cintura, mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter medo das profundezas. E aí a gente vai se retirar das águas. Vocês já foram na praia e já viram aquelas pessoas que ficam só na beiradinha ali, né? Que parece que a onda, assim, é um monstro que vai engolir. Aquela senhorinha que senta ali na areia, né? E a onda vem e quase carrega ela. Esses dias eu disse isso lá na comunidade, no grupo de oração. Eu falei, gente, vocês já observaram que o silêncio de fato, o silêncio das águas, vem quando você entra mais fundo nelas? Quando você vai na praia, quanto mais no raso você fica, mais caldo você leva, não é? Quanto mais no raso você fica, mais você tem que ficar lidando com a força das ondas. Agora, sabe aquela última onda lá, que o surfista passa pro lado de lá? Depois daquela onda, existe o quê? Calmaria, silêncio. Sabe por que a gente precisa o tempo todo lidar com a violência das ondas? Porque a nossa vida espiritual é muito superficial. É muito rasa. A gente está levando caldo atrás de caldo porque nós estamos muito na superficialidade. A gente não entende que se a gente não atravessar essa superficialidade, nós não vamos alcançar a calmaria que existe depois das ondas. E obviamente que é lá também, depois das ondas, que habita o silêncio. E o encontro com o que é profundo, com a riqueza daquilo que é profundo. Dá pra gente se encontrar com as belezas que existem no fundo do oceano, ali no rasinho?
Para a gente se encontrar com a beleza do que existe no fundo do oceano, a gente precisa ir para o fundo do oceano. A gente precisa ir além da praia, além do lugar seguro, além das nossas seguranças. E é exatamente por isso que eu estou dizendo que o silêncio é uma palavra preenchida de muitas outras palavras, porque ela nos leva para além da nossa zona de conforto. Porque, meus irmãos, zona de conforto não é zona de realização. Zona de conforto não é zona de plenitude. Às vezes, até na vida espiritual, a gente tem uma tendência a estacionar na zona de conforto. E a gente não avança mais, porque tá bom assim. O Padre Léo gostava de dizer que nós produzimos para nós um Cristo light. O que é o Evangelho light? É o Evangelho que não engorda. Então, beleza, eu venho aqui, eu me alimento de uma palavra light. Sabe aquela pessoa que come um x-tudo, mas toma uma Coca Zero? Né? Para equilibrar. Eu não consigo entender que equilíbrio que é esse, não, né? Eu vou comer um x-bacon bem gordinho mesmo. Eu tomo uma Coca Zero para dar um equilíbrio. Eu consigo entender que equilíbrio que é esse, né? Pesar tanto na consciência. É para não pesar, na verdade, a consciência. É exatamente para não ser levado à profundidade da consciência. De entender que eu preciso avançar a outro lugar. E para isso, eu preciso me deslocar de um certo nível de zona de conforto. Abra a Bíblia de vocês comigo, lá no livro da Sabedoria. Livro da Sabedoria. Gente, se o sol estiver incomodando, quem quiser sentar de cá, colocar uma cadeira pra cá, tá? Ó. Aqui tem lugar também. Aqui do lado de cá tem um lugar ali também, tá? Tá, Dani? Dani, a Pâmela. Sabedoria 18. Depois de Salmos? Isso. Sabedoria 18, versículo 14. 18. 18, 14? Isso. 18, 14 e 15. Olha que lindo isso, gente. Todos acharam? De fato, quando um tranquilo silêncio envolvia todas as coisas e a noite chegava ao meio do seu curso, a tua palavra toda poderosa, vinda do céu, do seu trono real, precipitou-se como guerreiro impiedoso ao meio de uma terra condenada ao extermínio. Essa palavra, ela é atribuída ao mistério da encarnação de Jesus, sobretudo à noite de Natal, quando um tranquilo silêncio envolvia todas as coisas e a noite chegava ao meio do seu curso, a tua palavra toda poderosa vinda do céu, do seu trono real, precipitou-se como guerreiro impiedoso ao meio de uma terra condenada ao extermínio. Então vejam que a manifestação dessa palavra criadora e redentora de Deus, ela é precedida pelo silêncio. Então preciso dizer para vocês hoje, não temam o silêncio. Não temam sequer o silêncio de Deus, porque o silêncio de Deus precede uma palavra criadora que Ele vai liberar sobre a nossa vida. Quando Deus está em silêncio, quando Ele nos instala numa posição de aridez, de deserto, é porque Ele está trabalhando alguma coisa. E se nós perdermos a oportunidade de enxergar aquilo que Deus está trabalhando, nós vamos também perder a grande oportunidade de ser elevado a um novo nível, principalmente na nossa vida espiritual. Muitas vezes nós rejeitamos esse silêncio porque nós ainda olhamos para o silêncio como se fosse uma ausência de Deus, uma rejeição de Deus. Mas não, o silêncio de Deus é pedagogia de Deus, é mistério de Deus sendo preparado para ser revelado daqui a pouco. No silêncio, quando havia um tranquilo silêncio que envolvia todas as coisas, tua palavra poderosa desce até o seu trono real.
Isso continua sendo atualizado nas nossas vidas. Agora, nós vivemos, gente, numa sociedade que tem necessidade do silêncio, porque nós estamos vivendo no meio de muito barulho. Nós vivemos hoje na geração do pecado do ruído. Nós estamos de novo numa Babel. E exatamente porque nós estamos nessa Babel das vozes, nós também estamos exilados da cidade de Deus. E aqui eu não estou falando que vocês precisam virar monges. Todo mundo se fechar dentro de um mosteiro, uma clausura, para poder viver essa experiência do silêncio. Não é isso. Não é isso. Mas é aprender que muitas vezes nós precisamos demorar para contemplar. Ontem, a minha prima me disse que sentiu, por não ter dito para o pai dela que o amava, não ter respondido à expressão do afeto do pai. Isso nos aponta o fato de que nós não estamos contemplando as coisas porque nós não estamos demorando nas coisas. Porque nós estamos absorvidos por essa Babel das vozes, pelo pecado do ruído. A Ana Tereza, minha filha, está com 7 anos. Então agora ela está numa fase muito de bonecas. Então ela tem lá os 3 filhinhos dela. E, gente, é um caos o negócio. Ela tem, pra vocês terem uma ideia, a Josi arrumou para ela uma mala de viagem. Nossa. Desse tamanho assim, onde ela guarda as roupas dos filhos dela. Então, é o guarda-roupa dos filhinhos dela. Então todos os dias à noite tem que pôr pijama nas 3 bonecas. Nossa. Tem que levar as bonecas para fazer xixi antes de dormir, escovar os dentes. De manhã tem que trocar a roupa, dar café da manhã para os bonecos. E eu e a Josi, a gente precisa participar daquilo. Então ontem ela chegou. A gente chegou do velório. E aí ela estava na casa de uma amiguinha. Aí ela chegou da casa da amiguinha e foi cuidar dos filhos dela. E a amiguinha dela deixou ela trazer emprestado. Elas trocaram as mochilinhas. A mochilinha das roupas das bonequinhas dela ficou com a amiguinha. E a amiguinha fez uma mochilinha das bonequinhas das bonecas dela para Ana Tereza levar. Então chegou lá em casa, abriu a mochila, espalhou todas as roupinhas no sofá pra gente conhecer as novas roupas das filhas dela. E na correria do dia a dia, muitas vezes ela fica: papai, vem aqui pra você ver tal coisa, papai. E eu comecei a me observar que eu tava assim: peraí, Ana Tereza, peraí, daqui a pouco eu vou, daqui a pouco eu vou, daqui a pouco eu vou. E um dia o Espírito Santo gritou dentro de mim: para, porque você está perdendo. Você está perdendo esse momento da vida da sua filha. Muitas vezes a gente está absorvido por tantos ruídos. Preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso resolver aquilo. A gente estabelece uma hierarquia de urgências que não é urgência porcaria nenhuma. Porque a grande urgência está colocada ali. O convite à contemplação está colocado ali dentro da minha casa. Esses dias, olhando para ela com 7 anos, eu pensei: meu Deus, minha filha está 5 anos da adolescência. Eu levo ela na escola, ela já, a hora que eu atravesso a faixa de pedestre com ela já fala assim: tchau, papai. Ai, Jesus. É de morte. É porque assim, não é pra ir comigo até na porta da escola. Entendeu o recado. Tá. E aí eu vou lá dar um beijinho no papai. Sabe aquele beijo assim, michuru? Né? Ou seja, daqui a pouco o meu colo vai ser dispensável. E por que a maioria de nós lida mal com o passado? Porque a gente não contemplou o passado do jeito certo. Porque a gente estava absorvido por tantos ruídos, por tanto barulho, por tantas urgências que não eram urgências, que a gente deixou de gastar tempo com o essencial e derramou a vida da gente no que é acidental. E olha que lindo o quanto a sua vida é reflexo para sua filha. Ela vê esse monte de gente adulto tomando benção, te chamando de pai, né? Então ela reflete também essa
maternidade dela cuidando. Eu sei cuidar como meu papai, né? Olha que maravilha, né? Então a gente tem que ver quais são as nossas atitudes que refletem na vida dos nossos filhos. Exatamente. Né? Ela vê o quão o pai dela tem muitos filhos, né? Eu também quero ter 3 mais, né? O quanto eu der conta, né? Olha como isso é lindo, né? E de verdade, assim, né? Claro, sou cheio de defeitos, né? Mas uma das coisas que eu procuro fazer é contemplar a que a vida me convoca naquele momento. Então, coisas corriqueiras, por exemplo, adoro fazer dever. Adoro sentar com ela para acompanhar o dever de casa. Às vezes eu escuto lá dentro do consultório tantos pais reclamando desse momento. E eu sei que daqui a pouco eu vou ser dispensável. E seria muito ruim olhar para trás e dizer: não aproveitei. Vou dar um exemplo para vocês. Eu não sou o tipo de psicólogo que combate a cama compartilhada. Obviamente que para mim a cama compartilhada não é uma regra. Ela é uma exceção. Mas daqui a pouco a cama compartilhada também vai ser dispensável. É tão ruim sentir medo, não é, gente? Às vezes quando eu deixo ela no quarto dela e ela vem pro meu quarto de madrugada porque tá com medo, ou chama a gente, papai, ou de repente ela surge lá do nada, né? Aquele vulto na porta do meu quarto, assim, pedindo aconchego porque tá com medo, né? Eu penso, poxa, vou dormir super mal, né? Porque, gente, criança luta jiu-jitsu de noite, né? Meu Deus. Ela deita com a cabeça pra cima, acorda quase debaixo da cama. Eu penso, isso aqui vai acabar. A cama compartilhada não precisa ser um terrorismo tão grande assim, como às vezes é pregado em alguns meios. Desde que, claro, obviamente não seja uma regra, mas seja uma exceção. Porque se eu não parar para contemplar o que está acontecendo agora, amanhã eu vou ter culpa. Porque na maioria das vezes a culpa, ela é filha daquilo que a gente precisava ter feito e não fez, precisava ser e não foi. A culpa, na maioria das vezes, ela é filha do remorso. E partindo desse pressuposto também, eu gosto de pensar que sem a capacidade do silêncio, também a gente perde a capacidade da caridade. Porque a caridade, ela nasce do silêncio. Vocês já viram um texto do Rubem Alves chamado Escutatória? Depois vocês pesquisem esse texto pra vocês verem que lindo. Escutatória. O Rubem Alves, ele diz que nós precisamos de pessoas não que falem bem, mas que escutem bem. Porque nós estamos numa sociedade que não sabe mais ouvir. Ouvir uma pessoa idosa. Uma pessoa que gosta, não vou dizer que gosta, mas às vezes até pela própria idade, ela conta 1000 vezes a mesma história. Será que você é capaz de escutar 1000 vezes a mesma história? Ou você é aquele tipo de pessoa que vai dizer: mãe, você já contou isso. Ó, mãe, de novo? Você vai contar essa história de novo? Né? E não só com uma pessoa idosa, mas quantas vezes a gente está conversando com alguém e a gente vai completando para a pessoa o que ela está dizendo? Porque a gente não sabe mais escutar. A gente sabe ouvir. Ou seja, a gente cede os nossos ouvidos, mas a gente não sabe escutar. Então, Rubem Alves, nesse texto, ele diz que nós precisamos aprender a escutar bem. Precisamos de pessoas que não que falem bem, mas que escutem bem. Porque a arte de escutar está muito mais para além daquilo que tem a ver com os ouvidos, mas tem a ver com a maneira como nós acolhemos aquilo que está sendo dito. E quem também está dizendo. Por isso que a caridade, ela nasce do silêncio.
E é por isso também que nós vivemos na sociedade que tá, além de estar vivendo a crise do silêncio, obviamente está vivendo a crise da caridade. Porque nós estamos muito distantes dessa capacidade de ouvir as pessoas. Vamos pensar o seguinte, você entra hoje numa academia. A maioria das pessoas que você vê lá dentro estão com o que nos ouvidos? Fone. E que mensagem que passa o fone de ouvido? Não quero ouvir ninguém. Não quero ouvir ninguém. Não me incomode. Estou no meu momento. Né? Esses dias eu atendi uma pessoa que dizia: meu marido fica o dia inteiro com fone de ouvido dentro de casa. Ouvindo podcast. Meu Deus. E eles têm 3 filhos pequenos. Então, fico o dia inteiro ouvindo podcast. Eu tô me tornando, assim, o suprassumo do conhecimento. Eu sei de tudo. Eu sei o que o Trump tá falando. Eu sei o que tá acontecendo no mundo. Sei de tudo. Mas do meu próprio mundo, eu desconheço todas as coisas. A caridade, meus irmãos, ela nasce do silêncio. Porque no silêncio nós encontramos Deus, e em Deus nós encontramos o essencial. Vou contar um fato para vocês da história de Madre Teresa de Calcutá. Uma vez a Madre Teresa, se vocês quiserem mudar de lugar, a gente muda, tá? Não, mas vamos ficar aqui tendo o café e depois eu já tô o café terminando. a gente vai para lá. Tá. Lá já tá arrumadinho. Já eu termino também. Tem um fato na história da Madre Teresa de Calcutá. A gente tá bem aqui. Tem um fato na história da Madre Teresa de Calcutá que uma vez um jovem padre, absorvido pelos compromissos da vida sacerdotal, ele foi até o convento onde a madre morava. E aí ele não se apresentou como padre, ele foi vestido normal e tal. Ele queria pedir à Madre Teresa que rezasse por ele, para que ele conseguisse cumprir a missão dele. Ou seja, ele sabia da fama de santidade da Madre Teresa e queria ouvir uma palavra encorajadora também. E aí ele chegou no convento, a irmã porteira disse: olha, a madre não atende, assim, não tem condição, ela tem muitos compromissos, né? E tal. E ele insistiu, até que a irmã porteira lá foi chamar a Madre Teresa de Calcutá para atender. A madre o recebeu com aquele jeitinho todo simples dela e tal. Quem conta essa história é o próprio jovem sacerdote, né? Que hoje não é mais jovem. E aí ele, pensando que a madre, porque ela tinha a fama de ser a mulher da caridade, pensando que a madre ia encorajar ele a continuar naquela vida barulhenta, ativista que ele estava, de só fazer, a madre fez a ele um convite à oração. A madre disse para ele: padre, o senhor precisa rezar. O senhor precisa de silêncio. Deus o convida ao silêncio. E aí ela diz uma frase que foi a frase que norteou o sacerdócio dele. Ela diz assim para ele: sem Deus, nós somos muito pobres para ajudar os pobres. Sem Deus, nós somos muito pobres para ajudar os pobres. Ele pensou que ia sair de lá com aquele convite de vai mesmo, né? Faz o que você tem que fazer, faz muito, porque Deus quer isso, faz muito. E a madre chamou ele a fazer menos, para ter tempo para estar a sós com Deus em silêncio. Porque sem Deus, nós somos muito pobres para ajudar os pobres. E aí, nós não precisamos pensar só naquele pobre que está lá na rua mendigando. Porque, gente, existe uma pobreza muito grande que às vezes está dentro da nossa casa. Às vezes dentro da nossa casa existe uma mendicância que grita. Uma mendicância de afeto, de atenção, de escuta. De escuta silenciosa. De escuta sem julgamento. De escuta sem opiniões. Quantas vezes nós experimentamos essa necessidade de que alguém só nos escute sem nos dar uma opinião? Mas a gente acha que a arte de escutar tem a ver com a arte de opinar. E não tem nada a ver sobre isso. Vocês já perceberam as perguntas e as respostas de Jesus nas Escrituras? Jesus nunca deu receita de bolo para ninguém.
Porque isso não cura a vida de ninguém. A receita de bolo, ela não organiza o interior de ninguém. Porque se eu não tenho noção de que essa resposta tem que ser construída a partir da minha experiência de Deus e da experiência de Deus a partir do encontro que eu tenho também comigo mesmo, essa resposta é água no tornozelo. Porque foi você que me disse. Não foi eu que construí essa resposta dentro de mim a partir dessa experiência do silêncio, um encontro com o transcendental que é Deus, e a partir dele um encontro comigo. Na regra do Carmelo, tem uma regra lá que diz assim: que se evite com grande cuidado que se fale muito, porque a abundância de palavras nunca é sem pecado. Essa é uma regra do Carmelo primitivo. Que se evite com grande cuidado que se fale muito, porque a abundância de palavras nunca é sem pecado. Imitação de Cristo fala muito sobre isso. Imitação fala muito sobre isso. E aí vejam, daqui a poucos dias nós vamos iniciar a quaresma, né? Qual vai ser a sua penitência quaresmal? Ficar sem refrigerante, sem doces? Silêncio. Ficar sem comer carne? Quem sabe uma boa penitência seria evitar a abundância de palavras. Porque, gente, às vezes eu vejo uns católicos falando assim: eu vou fazer adoração uma vez por semana nessa quaresma, vai ser minha penitência. Isso não é penitência, não. Adorar Jesus, adorar penitência. Ah, mas é porque eu tenho dificuldade, então eu vou me obrigar. Isso não é penitência. Exercitar práticas espirituais não é penitência. A penitência é quando eu reconheço que eu estou escravo de alguma coisa e, através do exercício de talvez me privar daquela coisa, eu estou dizendo para a concupiscência da minha carne quem é que governa. Então, eu vou rezar o rosário com o Frei Gilson às 4 da manhã. Ok, levantar às 4 da manhã pode ser uma penitência, mas rezar o rosário não é uma penitência. É um exercício espiritual, é uma prática espiritual. Agora sim, evitar o excesso de palavras é uma penitência, porque muitas vezes nós estamos governados por esse excesso, o excesso do muito falar. E vamos pensar na vida de Nosso Senhor. Jesus provavelmente viveu 33, 36 anos. Não existe um consenso com relação a quanto tempo Nosso Senhor viveu. Porque se a gente for pegar as datas históricas, provavelmente não foi 33 anos, não. Se a gente pegar, sobretudo, os tempos em que viveram Pôncio Pilatos, os governadores que o Evangelho cita e etc. Então existe muito mais chance que Nosso Senhor tenha morrido mais aos 36 do que aos 33, né? Mas enfim, vamos supor que Nosso Senhor tenha vivido 33 anos. Desses 33 anos, quantos anos ele falou e por quantos anos ele ficou no silêncio da casinha de Nazaré? 30 no silêncio e 3 falando. 30 no silêncio para 3 em missão. E que missão. Gente, na vida espiritual a proporção é essa: 30 para 3. 30 para 3. O fundamento ele tem que ser bem feito, né? Um alicerce para que possa ser levantada uma obra sobrenatural. Exatamente. Porque o ordinário é que vai nos sustentar. Eu gosto muito da espiritualidade de São José Maria Escrivá, porque exatamente São José Maria Escrivá faz esse convite à santificação no ordinário, principalmente nesse momento que nós vivemos, né? Porque, para vocês terem uma ideia, antes do Concílio Vaticano II, a santidade era algo que era pensada pela Igreja só ao clero e aos consagrados. Depois do Vaticano II, a Igreja entendeu que a santidade é uma vocação batismal. Se eu sou batizado, eu sou chamado à santidade.
Agora, como que nós, leigos, podemos nos santificar? No ordinário da vida. Deus nos chama a viver o extraordinário no ordinário da vida. E eu confesso para vocês que eu me vejo me santificando muito mais na minha condição de pai, de marido, do que na minha condição de fundador de uma comunidade. Eu tenho muito mais convites à virtude heróica dentro da minha realidade cotidiana, familiar, às vezes profissional, do que no extraordinário da minha vocação específica como fundador de uma nova comunidade. Porque, gente, é muito fácil ser santo lá dentro da comunidade. Mas ser santo dentro da minha casa, vou te falar. Lá é a tua cela, né? A cela do mosteiro, que só você e Jesus sabe. Ser santo lá dentro da comunidade é fácil demais. Eu tô ali debaixo do sacrário, né? Mas quando eu sou convidado a outro sacrário, né? Ao sacrário da presença de Deus, na vida da minha esposa, na vida da minha filha, no ordinário, que é onde muito mais, o espaço onde eu estou por muito mais tempo, é muito mais desafiador. Mas é ali que eu sou convidado a ser, não somente a estar. A gente tem visto, né, a explosão dos santos do cotidiano. A gente pega, por exemplo, o beato quase santo Carlo Acutis, né? Que coisa mais... às vezes eu fico olhando para a história dele, pensando, o que tem de extraordinário na história desse garoto? Sabe o que tem de extraordinário na história do Carlo? O ordinário. Ele foi tão ordinário, no bom sentido da palavra, que ele foi extraordinário. Ele foi tão normal que ele se tornou anormal, se tornou santo. Um garoto que gostava de internet, que ficava investigando e divulgando milagres eucarísticos na internet, que dava o lanche dele da escola para os mendigos na rua, que quando foi internado, a preocupação dele era se o pai dele, que estava lá fazendo companhia para ele no quarto de hospital, estava conseguindo descansar. O menino lá sentindo dores lancinantes, preocupado se o pai estava bem. O que tem de extraordinário no Carlo? Ele não teve nenhuma levitação, ele não viu Maria, ele não viu Jesus, ele não conversou com os santos, as almas do purgatório não apareceram para ele. Ele não deixou nenhum escrito espiritual, nenhuma doutrina. Ele vestia uma calça jeans, calçava um tênis, carregava a mochila nas costas. Porque esses são os santos que Deus está levantando hoje. Quem sabe futuramente nós vamos ter os santos do jardim da videira. Gustavo vai ser o santo padroeiro Gustavo dos jardineiros. São Gustavo. Nossa, eu quase morro quando eu vejo uma planta secando. São Gustavo, padroeiro dos Não, pior que jardineiros. fica Vai ser xingando. companheiro de São Francisco. São Francisco. Ele xinga assim, não chove nessa Eu liguei cidade. pro Cristiano da Nova Matriz, eu falei, se as plantas tá tudo morrendo da Nova Matriz. Ah, mas eu falei pra menina aguar, mas ela não agoa. Eu tenho prova de que ela não agoa. Eu fui, tirei a foto e mostrei a planta. Isso acaba com a minha vida. Ah, não, gente. Ele é o santo do Da padroeiro dos natureza. jardineiros. E ainda ajuda os pobres também. Adora levar marmita. É. Então, gente, eu acho que pensar no silêncio deveria ser esse convite à vivência, a esse lançar um olhar mais profundo sobre o ordinário. Porque muitas vezes nós pensamos que a nossa experiência de Deus ela tem que se plantar só no extraordinário. E Deus está acontecendo ali no nosso ordinário. O chamado de Deus à santidade e a revelação da presença dele está acontecendo no ordinário. Às vezes eu fico meditando um pouco sobre a vida da Sagrada Família e fico pensando, né? Como foram esses 30 anos? Primeiro que eu fico imaginando Nossa Senhora quando Jesus nasceu, o assombro que ela tava em pegar aquele bebezinho e pensar assim, é Deus.
que ela pensava assim? É, isso também que Eu fico curioso. Ela não pensava assim. Eu penso que ela teve um grande assombro. Eu penso que ela teve um grande assombro em pensar que era Deus. É Deus. Mas é Deus que se fez meu filho. E aí, como foi a vida ordinária da casinha de Nazaré? Será que foi extraordinária? Será que de repente, por exemplo, uma vez eu assisti um filme que Jesus era criancinha e ele estava lá brincando com seus amiguinhos. Aí de repente um passarinho morre, ele vai lá e ressuscita o passarinho. Eu não penso que tenha sido assim. Jesus, uma criança ressuscitando passarinhos. Jesus foi uma criança ordinária. A vida na casinha de Nazaré foi ordinária. Almoço, janta, escola. Jesus provavelmente teve que frequentar uma escolinha, porque no tempo dele se falavam 3 línguas. O hebraico no templo, o aramaico em casa e o grego na rua. Para você se comunicar no comércio, por exemplo, você tinha que falar grego. Para você ir ao templo, você tinha que falar hebraico, porque os escritos sagrados eram em hebraico. E em casa se falava aramaico. Jesus provavelmente frequentou uma escolinha, então eu fico imaginando Nossa Senhora fazendo a lancheira de Jesus, botando um danoninho lá para ele, levar para a escola. No The Chosen tem uma cena que eu achei muito bonitinha. São José brincando com ele, aí Nossa Senhora fica observando os dois ali. Exatamente. Construindo. Então foi uma vida ordinária. E vejam, nesse ordinário, o extraordinário acontecendo. Como é o convite para que seja também na nossa vida. E é exatamente por isso que nós precisamos renunciar a esse espírito de reclamação, de murmuração que tem dentro de nós. Porque, por exemplo, quantos de nós vamos voltar ao trabalho quarta-feira com o espírito de murmuração, com o espírito de reclamação? Ai, vai começar tudo de novo. Graças a Deus, louvor a Deus, porque vai começar tudo de novo. É o ordinário me convidando a viver o extraordinário. Se eu não dou sentido para as coisas se tornam insuportáveis. E o sentido, gente, não é uma coisa que está perdida, que nós precisamos achar. O sentido, ele é construído. Esses dias eu compartilhava com uma pessoa que eu estava atendendo. Ele dizia, eu fico me perguntando quem eu sou. E aí eu provoquei ele no seguinte sentido: para de perguntar quem você é e passa a se perguntar quem você precisa ser. Aqui a vida te convida a ser. Porque às vezes a gente fica querendo revisitar com tanta avidez o passado para descobrir quem eu sou, e a gente se desocupa do que a vida nos convoca a ser. Porque eu não posso voltar no passado e refazer o que aconteceu lá atrás, mas eu posso sim decidir quem eu quero ser agora, quem eu preciso ser agora. O meu pai fez isso e isso comigo lá atrás, minha mãe fez isso e isso comigo lá atrás. Mas espera aí, o seu pai foi essa pessoa lá atrás, mas qual pai você precisa ser aqui agora? Você não precisa ser a continuidade do seu pai se você não quiser. Porque Deus nos deu algo chamado liberdade. O que aconteceu comigo não determina quem eu sou. Porque o sentido, ele não está dado. E aí, porque ele não está dado, ele não está perdido e eu vou encontrá-lo. O sentido é construído. Se eu dou um sentido de peso ao meu trabalho vai ser insuportável. Agora, se eu dou um sentido de sacrifício, de oferta, àquilo que eu estou fazendo, isso sim me confere vontade, às vezes, inclusive, de poder viver aquilo. E por falar em liberdade, já caminhando aqui para o fim da minha fala, deixa eu ver quantas horas. Eu gosto de pensar o silêncio também como um espaço de liberdade. Sabe por quê? O silêncio é um sinal de que Deus não se impõe. Vocês já imaginaram que se Deus falasse de forma clara o tempo todo, nós não teríamos espaço para fazer escolhas livres? Por isso que eu não gosto muito daquele tipo de pessoa que fica assim: Deus mandou te falar, Deus mandou te dizer, porque isso nos amarra. Eu sei que às vezes Deus fala, Deus manda recados, ok? Mas não sei se vocês já tiveram a experiência daquela pessoa que está o tempo todo dizendo assim: Deus falou, Deus mandou, Deus falou, Deus mandou, Deus falou, Deus mandou, Deus falou, Deus mandou.
E ninguém pode fazer nada porque Deus falou, porque Deus mandou. Como é que eu vou desobedecer a Deus? Por isso que eu não acho que Deus fala de forma clara o tempo todo. Porque se Ele falasse de forma clara o tempo todo, que liberdade nós teríamos para fazer escolhas? E escolhas livres. Isso mostra também um recorte do Éden, né? Quando Deus cria o homem, né? E dá a ele a liberdade de escolher. De fazer escolha. Dessa árvore, né? Esse fruto não. E Deus sai. Ele vinha às tardes fazer a visita ao homem, né? Como o homem ia lidar com aquilo. Ele tinha tudo à disposição, mas tinha algo que era um limite. Exatamente. Né? E aí, o que você faz com isso? Né? Isso é muito lindo. Isso. E Deus faz isso conosco para que a nossa fé não seja imatura, não seja superficial. Porque se a sua fé exige de Deus respostas imediatas e visíveis, ela é superficial. Uhum. Então Deus fala comigo, me responde. Abre a Bíblia. É isso. E Judas amarrou a corda no pescoço e suicidou-se. Coloca uma corda do lado pra gente ver se obedece. O silêncio de Deus, meus irmãos, ele nos ensina a confiar além daquilo que a gente vê. Vamos pensar no povo no deserto? Olha que loucura. Pense em Noé. Deus fala para Noé assim: constrói um barco estratosférico no meio do deserto. Num lugar que nem chove. Nunca choveu. Não tem e vai rio. chover. O que é isso? Que é isso? Não sabe nem o que Você é constrói chuva. um barco no meio do deserto. Você tem que ser você tem que ser louco, velho. Você tem que ser psicótico. Né? Como é que você me constrói um barco no meio do deserto? Aí beleza. Vem outro sujeitinho chamado Moisés, gago, porque o homem era gago. Deus vai lá e fala para ele libertar milhares de hebreus que estão debaixo de uma ditadura de um faraó assassino. E Deus não fala para onde que é para ir, não. Deus fala: ó, eu vou levar vocês a uma terra que mana leite e mel. Fez com Abraão, né? Sai, vai A pra onde mesma eu te coisa, indicar. exatamente. Deus diz para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela. Ah, legal. Eu vou pra onde? Vou pra onde? E Jesus não fez nada diferente disso. E a pé, né, Porque gente? vão- Que não tinha nada. E a pé, né? Vai andando. Vai andando. Vai rachando no sol. Então, gente, pensa. Que loucura, pensa comigo. Nosso Senhor não fez diferente, não. Ele passa na beira do mar da Galileia e estão lá Pedro, seus companheiros lá dentro do barco. Ele olha para eles e diz: vem comigo que eu vou fazer vocês pescadores de homens. Vocês iriam? Se eu faço um barbudinho, cabeludinho lá, vem comigo, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Gente, Sem Poupe, noção. né? eu Dessa não iria, loucura. sinceramente, eu não iria. Me poupe dessa loucura. Quanto tempo? A gente ia querer saber tudo disso aí. Que dia que volta? Que dia que volta, o que eu tenho que levar, E como vai dormir, vai pra Gustavo? onde, Passar um protetor. quem vai estar lá, É quem vai estar lá. quem vai estar lá, quem que vai? Vai ter ar-condicionado? E a cama e o travesseiro, Gustavo. Então vejam, por que Deus não responde? Porque Deus, Ele espera de nós uma resposta mais profunda. Deus espera que a gente saia dessa fé imatura que exige que Ele nos dê respostas imediatas, respostas visíveis. Porque isso é superficialidade. Isso é superficialidade. Muitas vezes Deus quer que a gente ande no invisível. Porque isso tem a ver com fé. Se Deus tem que sinalizar tudo, responder tudo, isso não é fé mais. A fé é andar no invisível. A fé é a certeza daquilo que não se pode ver, não se pode atestar com os sentidos. Isso é fé. Se eu preciso o tempo todo que os meus sentidos sejam atestados, eu já não estou mais dentro da experiência da fé. Eu estou dentro da experiência da razão, eu estou dentro da experiência do sensível, do emocional. É por isso que as pessoas não duram na caminhada com Deus hoje em dia. Porque Deus não mudou os seus métodos.
Deus vai continuar sem responder algumas coisas, porque Ele quer que no exercício da nossa liberdade a gente faça boas escolhas. Não porque Ele disse e nos amarrou com a sua palavra. Precisa dar aparência para a essência, seria isso? Exatamente, é preciso ir dar aparência para a essência. Uma outra coisa que eu gosto de pensar é que o silêncio de Deus também tem a ver com o sentido da nossa vida, da nossa história. Desde que o mundo é mundo, o homem está procurando o sentido da sua existência, gente. E na maioria das vezes, Deus vai responder o sentido da nossa existência no silêncio. Às vezes o sentido da vida humana vai ser respondido no silêncio. Quando eu digo ser respondido no silêncio, não é que a voz de Deus vai falar no silêncio, não. É que o silêncio já é uma resposta para o sentido da nossa vida. Porque o sentido da nossa vida, ele não está em respostas prontas, como eu disse. Ele está em respostas que são construídas. Porque pensem vocês comigo, né? Na experiência... Bom dia. Pensem vocês comigo, né? Por exemplo, na experiência de pais que perdem, por exemplo, filhos pequenos. Necessário. Na experiência de pais que precisam sepultar um filho pequeno. Como que se acha costura para essa dor? Sutura para essa dor? Eu fiquei vendo lá ontem meus avós, né? Meus avós já têm mais de 80 anos. É o terceiro filho que eles sepultam. Um era bebezinho. Um foi bebezinho. E 2 agora, com um intervalo de 6 anos de um para outro. Como que sutura uma dor dessa? Primeiro que essa dor nunca vai ser anulada e esquecida. Mas ela pode encontrar sentido. E eu fico pensando como deve ser triste não acreditar em nada. Principalmente quando se tem que romper com alguém que se ama por força da morte. Porque o que alimenta o nosso coração num momento como aquele se chama a esperança. A esperança de que a morte, ela fecha um ciclo para abrir outro. E é exatamente por isso que o silêncio também, ele nos ensina um grande dom, que é o dom da humildade. Que é o de reconhecer que a gente não tem todas as respostas e não precisa dar todas as respostas. E isso nos põe na posição de dependência de Deus. Né? Por exemplo, quando a gente vai a um velório, não digam nada, por favor. Não digam, ele descansou. Ele está com Deus. Porque nada disso consola, gente. Abrace. Calado. O silêncio fala muito mais que muitas palavras. Eu tive uma paciente uma vez que a mãe dela faleceu no Covid também. A mãe dela faleceu em São Paulo. Uma pessoa que amava muito a vida. Ela era empregada doméstica em São Paulo. Quando ela já tinha comprado uma casinha para vir morar aqui. Então ela já estava para aposentar para vir morar aqui, ficar com os netos, a família, e acabou morrendo de Covid lá em São Paulo. E aí essa minha paciente dizia, né, que quando alguém falava para ela assim, sua mãe descansou, ela respondia, minha mãe não estava cansada. Minha mãe não estava cansada, minha mãe amava a vida, minha mãe amava viver. Então, de fato, essas coisas não consolam. Muitas vezes, nessa hora, a gente precisa responder com o silêncio, porque o silêncio também é resposta. E o silêncio é esse ato de humildade que nos leva a reconhecer que nessas horas a única coisa que nos sobra é a dependência de Deus. Quando o silêncio, por exemplo, da morte se impõe, a única coisa que nos sobra é a dependência de Deus. Falar o quê? Né? Não existe nenhuma palavra que seja capaz de consolar nesse momento. E o próprio Nosso Senhor, e aí encerro com isso, experimentou o silêncio. Ele experimentou tanto o silêncio na sua vida missionária, quanto também no ápice da sua dor. No auge da cruz, o que Jesus disse? Meu Deus, por que me abandonastes? O que Jesus estava experimentando ali? O silêncio de Deus.
Mas, depois do silêncio, sempre vem uma palavra criadora. Depois daquele silêncio de Deus na cruz, no domingo, Jesus ressuscitou dos mortos. Haja luz. E houve luz. E houve luz. É tão bonito a gente pensar no Gênesis. Eu dizia isso no Querigma quinta-feira. Quando a gente pega a lente do cristianismo e lê o Gênesis de novo, Gênesis 1, a gente vê que no primeiro dia da semana, Deus diz, haja luz. Como também, no primeiro dia da semana, no domingo, houve luz, a luz da ressurreição. Como na sexta-feira do Gênesis, no sexto dia da criação, Deus cria o homem. Na sexta-feira santa, Deus recria o homem na cruz. Então, na sexta-feira santa, Deus está em silêncio. Mas no domingo ele diz, haja luz. O silêncio de Deus sempre vai preceder uma palavra criadora. Então não tenho medo do silêncio. Amém? Amém. Vamos fazer só um momentozinho de oração. Vamos fechar os nossos olhos. Olhar para dentro de nós. Olho. Do teu majestoso silêncio estás a me olhar. Nada mais preciso, nem anseio. Em ti, Senhor, a minha liberdade. Minhas asas são teus braços abertos na cruz. Quando entras em mim, todo meu ser se ilumina e o meu nada se faz tudo pelo fogo do teu amor. Preciso destes momentos sublimes entre tu, Senhor, e eu, grão de pó. Leva-me com teu olhar aonde tu moras, amado. Vem sacia a angústia e a saudade de minha alma pra sempre. Preciso destes momentos sublimes entre tu, Senhor, e eu, grão de pó. Leva-me com teu olhar aonde tu moras, amado. Vem sacia a angústia e a saudade de minha alma pra sempre. Existe uma saudade de Deus dentro do nosso coração. Uma saudade que está sufocada pelo ruído de tantas coisas que não nos deixam parar, demorar para contemplar. O correr dos ponteiros do relógio é imperdoável. Um dia a mais é um dia a menos.
nessa lógica, o Espírito de Deus convida você agora, nesse silêncio, a olhar para o ordinário da sua vida e redescobrir nele a força do extraordinário. Santa Teresinha dizia que nós só temos o curto instante da vida para dar ao bom Deus. O que você tem feito com esse intervalo que você chama de vida? Porque a vida é um brevíssimo intervalo entre o nascer e o morrer. Qual rastro você tem deixado? Ou talvez se pergunte: onde você tem demorado e onde você precisa se demorar mais? Deus nos olha nessa manhã do seu majestoso silêncio. Ei, Deus não te deixou. Deus não te abandonou. Mas o silêncio dele é como o silêncio daquele pai que precisa que o filho ande, se arrisque. Sabe quando, como nós estamos ensinando uma criança a andar de bicicleta, e você vai segurando ali no banco da bicicleta, e de repente você solta o banco, e a criança nem percebe que você soltou o banco e ela já está pedalando sozinha. Deus é assim. Da bicicleta da vida, eu quero te convidar nesse momento a olhar para trás e ver que o papai soltou o banco. E ver que o papai, ele soltou o banco e te olha com admiração. Sabe quando o pai olha para o filho? O pai olha para o filho com aquela sensação, aquele sentimento: que bom, filho, que você conseguiu. Isso, vai, pedala, pedala. O pai te olha assim. O silêncio dele não é ausência. O silêncio de Deus é presença. Presença de um pai que quer que você descubra as respostas que você precisa descobrir, que você construa as direções nas quais você precisa andar. Olha para dentro de você agora, meu irmão, minha irmã, e pare de perguntar quem você é. Pergunta agora para você mesmo quem você precisa ser. Você que é casado, que tem filhos pequenos, onde estão seus filhos dentro de você? Quanto tempo você está se demorando diante da contemplação da sua família? A culpa, filha do remorso, precisa ser curada agora dentro de você para você conseguir ser quem você precisa ser. E eu convido nesse momento você a pedir assistência do Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda a sair dessa posição de somente querer entender quem eu sou, mas me ajuda a entender, a descobrir, a construir quem eu preciso ser.
ajuda, Espírito Santo, a viver o extraordinário no ordinário da minha vida, sendo mãe, sendo pai, sendo esposo, esposa, sendo profissional. Onde o Senhor me plantar, eu quero florescer no silêncio. Ajuda-me, Espírito Santo. Ajuda-me, Espírito Santo. Ajuda-me a crescer na caridade que nasce do silêncio. A saber ouvir, a saber demorar no essencial. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por nos revelar nessa manhã que o teu silêncio precede a tua palavra que cria e que recria. O teu silêncio na criação precedeu a criação. O teu silêncio na cruz precedeu a tua vitória sobre a morte. O teu silêncio na minha vida precede a tua palavra que cria e que recria. Muito obrigado, Senhor. Do teu majestoso silêncio estás a me olhar. Nada mais preciso, nem anseio. Em ti, Senhor, a minha liberdade. Minhas asas são teus braços abertos na cruz. Quando entras em mim, todo o meu ser se ilumina e o meu nada se faz tudo pelo fogo do teu amor. Preciso destes momentos sublimes entre tu, Senhor, e eu, grão de pó. Leva-me com teu olhar aonde tu moras, amado. Vem saciar a angústia e a saudade de minha alma pra sempre, amado. Vem saciar a angústia e a saudade de minha alma pra sempre. Existe uma saudade de Deus no nosso coração que só será preenchida quando nós perguntarmos para o Senhor: onde moras? E Ele vai dizer: vinde e vede. E o caminho que Jesus faz para nos mostrar onde Ele mora é um caminho para dentro de nós, para dentro do nosso coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Nossa Senhora do Silêncio, rogai. Maravilhoso.